mais uma vez ao Lucas Podcast. Quem fala para vocês, Lucas Geleng, realizador do Lucas Podcast. Saibas que a nossa felicidade é a tua também e a nossa responsabilidade é trazer informação e educação até vocês. E hoje não estamos diferentes, estamos novamente a fazer, não é aquele que é a nossa responsabilidade, trazer educação e informação até vocês. E hoje estamos com um convidado especial que é, alguém que se responsabiliza a trazer palavra de Deus a todas as criaturas. Aquele que crê e aquele que não quer será condenado. Então estamos a falar do senhor Milton. Seja bem-vindo ao Lucas Podcast. Muito obrigado, caríssimo Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite. Bem, é um prazer estar aqui e poder cumprir com aquilo que é a nossa obrigação sobre Deus. Senhor Milton, acredito que teve um dia muito cansativo. E hoje foi um dia muito cansativo e está novamente aqui para transmitir ou para nos esclarecer sobre o tema que nós vamos poder falar. É um tema muito pretendente e é um tema que vai poder fazer com que as pessoas possam aprender sobre o tema que nós vamos poder falar aqui. E já quero também dar boas-vindas ao senhor, ao nosso obrigado. Podcast. Obrigado, um prazer. E também já quero também informar que algumas regalias ou algumas regalias, assim, está certo, da forma que o nosso podcast é tratado. Nós temos a duração de 30 minutos no nosso podcast e aqui nós retratamos acerca de um tema que o senhor já domina e fazemos perguntas. O senhor esteja à vontade para responder todas as nossas perguntas sem nenhum rodeio. E não trazemos problemas para as pessoas, porque o nosso objetivo é expandir a palavra de Deus ou conhecimento para todos aqueles que nos acompanham e aqueles que também vão poder ver este vídeo. Então nós hoje vamos falar de um tema muito importante, que é se a salvação é pela graça ou pelas obras. Certo? Estamos corretos assim? Sim, estamos corretos. Exatamente. Então fica ligado, você que tens o privilégio de saber se a salvação é pela graça ou pelas obras, fica ligado e também passa aí as nossas informações, deixa aí a tua contribuição para que o nosso canal possa mais crescer, possa ter mais visualizações. Partilhe esse vídeo para que chegue em todos aqueles que consigam tirar proveito no nosso podcast ou nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos que nós estamos a passar aqui. E todas as redes sociais, Lucas Podcast, nós estamos ligados, estamos com responsabilidade a trazer informações até a vocês. E, senhor Milton, sente-se à vontade. Ok, muito obrigado. Sente-se à vontade, essa aqui é a tua casa. Okay. Todas as vezes que quiser, já demos a porta aberta, pode contactar e aqui nós estamos. E já para começarmos mesmo, começarmos para o nosso tema maravilhoso, gostaria mesmo antes que o senhor Milton fizesse a sua apresentação nessas nossas linhas câmeras para que os povos que nos acompanham possam também conhecê-lo. Bem, Milton Nsenga é meu nome, ok? Faço parte de uma comunidade cristã na qual eu estou servindo ao Senhor. Bem, primeiramente, glorifico a Deus por só nos conceder a oportunidade de estar aqui. Não foi fácil estar aqui, mas já foi uma questão de se adiar, porque eu estava para estar aqui já dias atrás, ou mês passado, mas infelizmente houve alguns rodeios, alguns impedimentos que impossibilitaram eu estar aqui. Mas pela graça de Deus estou aqui, solteiro, não sou, mas dentro em breve de casar já. E é um prazer servir ao Senhor, e eu amo servir ao Senhor. A minha conversão já se faz 10 anos de conversão que eu sirvo ao Senhor. E quanto a esses assuntos, são assuntos na qual eu me sinto lisonjeado poder partilhar com todos aqueles que nos ouvem, porque hoje em dia nós temos uma deturpação relativamente àquilo que é o Evangelho de Cristo, sobre aquilo que é o posicionamento sobre a salvação, e me sinto feliz por poder estar aqui, recebendo o convite do caríssimo Lucas, para poder partilhar sobre esse assunto muito agradável. Ok. E só para começarmos mesmo, há perguntas que não se calam, que se calhar as pessoas também estão ali para saber o que é. Quando nós estamos a falar de salvação, na realidade, qual é a mensagem que estamos a transmitir para as pessoas? Bem,
quando falamos de salvação, esse termo salvação é um termo que parece ser um termo que muitas vezes temos ouvido, ok? Mas a palavra salvação é uma palavra que já se usa há bastante tempo, né? E quando olhamos para as Escrituras, ela traz a ideia de libertação, livramento, principalmente no Antigo Testamento. Mas quando chegamos no Novo Testamento, a palavra salvação está ligada com uma expressão chamada soteria, né? Que tem a ver com libertação, né? É o ato que Deus, né, por sua múltipla graça, seu amor, né, sem o homem exigir nada, ele simplesmente resgata o homem, né, mostrando a sua misericórdia da escravidão do pecado, né, e da condenação eterna. Então, basicamente, a salvação é a libertação na qual Deus opera na vida de um homem. Agora, acredito que este termo salvação é pelas obras ou pela graça. Acredito que é um livro, não é? Um texto bíblico. E o que o texto quer trazer para nós quando diz que se a salvação é pelas obras ou ou como posso dizer, pelas graças ou pelas obras? O que o livro ou o que essa palavra quer transmitir para nós? Bem, nós quando vamos nos deparar, né, mediante essa questão das Escrituras, isso aconteceu durante há uma percepção na qual não havia em tempos antigos, isto é, somente no tempo de Cristo, porque essa situação sobre a salvação pelas obras, pela graça, surgiu na época de Cristo, na qual os judeus, digo assim, não judeus na perspectiva judaica, simplesmente pela lei, mas judeus que abraçavam a fé em Cristo Jesus. É como se fosse, esses judeus, abraçando a fé em Cristo Jesus, eles entendiam que a pessoa é salva, não simplesmente por crer em Cristo Jesus, mas que é necessário também a observância da lei mosaica e méritos próprios. Eles entendiam, por que eles entendiam assim? Por quê? Porque eles estavam enraizados à observância antiga do costume judaico sobre a lei de Moisés. Okay? Então, o que acontecia? Para os judeus cristãos, eles entendiam que era necessário ainda, mesmo sendo cristão, observar a lei de Moisés. E que eles na qual entendiam que não, para ser salvo, eu devo observar e cumprir os preceitos que a lei exige. Enquanto não é, nós quando vamos já aqui olhar para a carta de Romanos, né, se assim posso, né? Exatamente. Estou à vontade de falar, ok? E quando chegamos à carta de Romanos, a carta de Gálatas, a carta de Efésios, nós estamos a encontrar Paulo, que foi um dos principais defensores sobre a salvação pela graça, a trazer, né, uma clareza, não é, aos dois cristãos. Primeiro, é que a igreja de Roma não foi a igreja que Paulo pregou, mas a igreja de Roma, ela é uma igreja que não é se converteu no evangelho que Paulo trazia para os gentios. Mas a igreja começa com os gentios, mas também havia alguns judeus cristãos. Os judeus cristãos ainda entendiam que não, nós somos filhos de Abraão, né, mas também somos obrigados a observar a lei para que, de fato, ela nos traz salvação. Né? Por que eles entendiam isso? Por quê? Porque, quer seja em Ezequiel, quer seja em Deuteronômios, tem um texto que diz que viverá aquele que cumpre todos os preceitos da lei. Era como se fosse toda aquela pessoa que obedecesse a lei, por ela vivia. Então, os judeus tinham isso em consciência. Como se fosse, se eles obedecerem tudo que a lei dizia, isso traria para ele uma salvação, que era impossível o homem cumprir toda a lei. Então, quando Paulo encontra a igreja de Roma, a igreja de Efésios, Gálatas, nesse preceito, primeiramente Paulo, no seu primeiro capítulo, né, ele primeiro passa, no capítulo 1, capítulo 2, 3, acima, ele me faz entender, quer seja para os judeus, quer seja para os não-judeus, que todos são pecadores. Por isso, no capítulo 3, ele fala que nenhum homem faz bem sem pecar. Todos os homens, por natureza, através do pecado de Adão e Eva, eles são depravados. Eles não conseguem fazer bem sem pecar. Todos os homens estão sujeitos a pecar. Por isso, depois, mais em frente, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo, essa compreensão, Paulo atira diretamente para os judeus que têm uma percepção que não, nós como filhos de Abraão, eu creio que a observância, vocês como não-judeus, são obrigados também a observar os preceitos para serem salvos. Então, Paulo deixa claro que, olha, quer sejam não-judeus, quer sejam judeus, vocês próprios que começaram, também vocês são pecadores. Todos são pecadores. Por isso que Deus traz juízo a todos em função do pecado. Mas Deus aceita a pessoa não é por conta daquilo que ele faz, mas a salvação é o princípio de Deus. É como se fosse, a salvação vem do resultado de Deus salvar o homem, se o homem exigir algo a Deus.
ok? Então, Paulo dá exemplo no capítulo 4 de Abraão, mostrando que Abraão, ok? Abraão creu em Deus sem antes dar algo em Deus. Por isso que Paulo, mais abaixo no versículo 5, no versículo 5 a 6, okay, Paulo procura dar exemplo de um trabalhador, né? Ele mostra assim que o trabalhador, okay, quando é dado o seu pagamento ou salário, ele não é dado um presente. Aquilo é uma dívida que o imperador tem contra ele, com ele, ok? O que Paulo quis mostrar? Quis mostrar que a salvação não que a salvação não é algo que pode se comprar por mérito próprio. A salvação não é algo que o ser humano faça de tal modo que Deus entende que não você merece ser salvo. Não. Por quê? O que acontecia que Paulo mostra em Gálatas? O que acontecia? A lei era obediência a todos os preceitos que ela exigia. Não era isolado. Não era simplesmente vou obedecer sábado, vou obedecer outra coisa e simplesmente até aí. Não. O que acontecia? Quando você obedece um, desobedece outro, desobedece totalmente todos. Okay? Então era impossível o homem ser justificado ou aceito por Deus mediante os preceitos da lei. Era impossível, o homem era incapaz. Simplesmente a lei mostrava a depravação do homem. A lei não tinha o poder de resgatar o homem do pecado. Simplesmente ele mostrava que o homem era pecador. Exatamente. Eu percebi muito bem, percebi muito bem. E quando o cooperador não estava dizendo acerca das leis e que o povo, não é, antigo não conseguiam cumprir, ou cumpriam, ou metiam aquilo que tinham como um ritual, ou que seguir todas as leis, não é, todos as leis ou os mandamentos que foram orientados, não é? E Paulo veio para esclarecer. Então, nós vimos que também a lei. Então, existem ainda pessoas que seguem mesmo a lei e pensando que só vão ser salvos pela lei, não pela graça. Ok, até hoje não encontramos grupos de pessoas que têm essa percepção. É por isso que eu disse do princípio, esse assunto, essa luta quanto a esse ponto já começou há muito tempo. Okay. E aí até hoje há aqueles grupos que não entendem que a salvação é resultado do mérito próprio. A salvação é resultado da observância da lei. Okay. Mas só que a abordagem de Paulo deixa bem claro que nada disso. Por quê? Porque muitas vezes, quando nos deparamos as escrituras, nós entendemos claramente que Paulo em Romanos, principalmente Paulo em Gálatas, procurou tratar esse princípio. Como? Paulo foi alguém que foi muitas vezes contestado sobre o seu apostolado. Porque para os para outros judeus cristãos e outros que se convertiam, entendiam claramente que apenas Paulo era perseguidor e ouviram que se converteu, mas não tinham Paulo como apóstolo. Por isso que Paulo nas suas cartas sempre dizia que era apóstolo de Cristo. Okay? Para poder dar ênfase naquilo que ele também é em Deus. Por isso que ele em Gálatas mostra que não fui elegido por um homem qualquer, mas sim Cristo elegeu a mim. Por que Paulo em Gálatas tem esse princípio? Por quê? Porque os judeus cristãos tinham um preceito. É assim, para se tornar cristão é necessário ser judeu, passar no processo de circuncisão. Exatamente. Okay? Para o processo de circuncisão. E Paulo dava a entender que os gentios não era necessário passar por esse preceito. Por isso que Paulo lá em Gálatas 2 diz assim, ao aceitarmos Cristo Jesus, ou aceitamos a salvação pela graça em Cristo Jesus, estamos a reconhecer que somos pecadores. O homem, quando é salvo, o homem é salvo mediante a fé que ele tem em Cristo Jesus. Isto é, o reconhecimento de que você é incapaz de cumprir a lei, o reconhecimento de que você não consegue fazer obra para merecer a salvação, o reconhecimento de você entender que você é depravado, traz a essência da salvação. Okay. Porque você reconhece que você falha e simplesmente a única pessoa que pode salvar é Cristo Jesus, que foi o único que cumpriu a lei e todos os méritos da graça está em Cristo Jesus. Okay? E hoje encontramos um grupo que ainda entende que não, para ser salvo é necessário nós vivermos da observância aos princípios do mandamento. Mas, quando lemos em Romanos 8, nós entendemos que já não há condenação para quem está em Cristo Jesus, pois somos guiados pela a lei do Espírito. O que acontece? Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos transformados como os filhos de Deus. Então, o não matar, não roubar, eu não faço porque tenho medo do inferno. Eu não faço porque não, eu vou ser julgado, o último dia assim vai me lançar no inferno. Não, eu faço porque faz parte de mim. Okay? Mas o inferno não existe. O inferno não existe. É lógico. É lógico. E consoante, não é? Cortei. E consoante este mesmo assunto, quanto não fazendo porque tens medo de ir no inferno, qual a mensagem? O que é que estás a transmitir dizendo isto para aquelas pessoas que
não é? Acredito que nós vamos à igreja, não é? Há pessoas que vão a igrejas e falam, não, eu tenho que ir à igreja porque preciso da salvação. Okay. E nós hoje estamos a falar se a salvação é pela graça ou pelas obras. E há pessoas que estão na igreja, vão na igreja porque querem a salvação. Okay. E seguem todos os procedimentos ou todos os mandamentos ou dogmas que as igrejas criam, não é? Criam ali. Será que estamos dentro do padrão cristão, seguindo os ou as doutrinas que a igreja, não é? Que a igreja menciona e aquela pessoa cumpre, uma vez que antigamente seguiam toda a lei e hoje também a igreja também implementam algumas leis que são doutrinas, hoje classificadas assim, são doutrinas. Qual a mensagem que transmite? Qual é a mensagem que o Paulo, que o apóstolo também está aqui, pode transmitir para essas pessoas que levam a peito, não é? Levando o hino à igreja, não, tem um medo de ser julgado. É melhor ir à igreja, já termos aí, ou nós ouvimos, que a pessoa, você não é da igreja, você é demônio, você já está... Quer dizer, qual a mensagem que um apóstolo, qual a mensagem que você passa para essas pessoas que ainda têm esse conceito que pensando só indo à igreja é que você tem a salvação, não seguindo a Cristo? Ok, obrigado pelo que. Realmente, só reiterar, apóstolo não, evangelista, simplesmente em Cristo Jesus. Amém. Okay. Primeiramente, eu gosto de deixar algo bem claro. A igreja não salva, mas os salvos fazem parte da igreja. Exatamente. A igreja é um conjunto de salvos. Então, eu não vou na igreja para ser salvo, eu vou na igreja porque eu faço parte da igreja. Eu vou à igreja porque eu faço parte do grupo, ou da comunidade dos salvos. Então, quem tem a ideia de que vai à igreja para ser salvo é uma ideia distorcida. Quem vai à igreja para receber salvação é uma ideia distorcida, porque os salvos, ou os crentes que fazem parte da igreja, são salvos, porque a palavra igreja, eclésia, significa conjunto, uma assembleia, na assembleia dos salvos, de Cristo Jesus. Então, essa ideia de que a pessoa, não, eu vou à igreja porque quero diminuir pecado, eu vou à igreja porque quero ser salvo, é uma ideia deturpada, que a sociedade... Tem esse pensamento. Okay, isso por conta de não entender o que é salvação. Isso é por não entender se ele é salvo. Isso é por não entender o que significa a igreja. Okay? Quando a pessoa tem essa ideia, o que é salvação, o que é ser cristão, o que é igreja, ele consegue se posicionar. Ele entende que quando vai à igreja é porque ele faz parte da igreja como membro do corpo de Cristo. E que a participação dele é para a edificação da igreja. Okay? Então, eu vejo que essa é a percepção que deve se ter. Agora, outro ponto ele deve entender que o fazer os preceitos que a igreja exige, que a tradição exige, nem que trazem para ele salvação, não. Ok? Então devemos entender o quê? É que nós fazemos, não porque devemos alcançar salvação, nós fazemos porque nós somos de Deus, fazemos isso porque nós somos de Deus. A nossa identidade no Senhor, a salvação em Deus, nos trouxe uma identidade. Somos santos em Cristo Jesus. Então nós não pecamos, não roubamos, porque isso não faz parte da nossa nova natureza. Exatamente. Eu não desobedeço a Deus, não porque estou no inferno, não porque isso não faz parte de mim, desobedecer a Deus. O meu chamado é obediência a Deus. Quer dizer, a graça nos faz entender quem nós somos em Deus. Okay? Então nós obedecemos a Deus porque nós somos dele. Não para querer impressionar a Deus, não para querer agradar a Deus. Okay? Então basicamente nessa perspectiva. Ok, porque, não é? Eu vou ajudar aí. Porque nós não podemos ser, sentir medo. Não, eu tenho que fazer o bem porque Deus está a me ver. Não. Okay. Quando você entende que você é cristão, do momento que você entende que você é cristão, você sabe que a tua natureza tem que ser a natureza positiva. A natureza do bem. A natureza do bem. Então, a natureza negativa, ela sai da tua vida porque você aceitou um ser que não tem pecado. E somente chegando a ele, você torna-se puro. E nós hoje, só para... te conectar, você que está a chegar agora nesse vídeo, nós estamos a falar se a salvação é pelas obras ou pela graça. E nós estamos a ver aqui que ainda existe pessoas, não é, que pregam dizendo que a igreja deles é verdadeira. Okay. Como é que o evangelista, não é, tem para esclarecer ou para dizer, segundo a Bíblia, e nós estamos a falar a salvação não é pelas obras, ou é pelas obras ou pela graça. E o que o evangelista, não é, tem para dizer acerca dessas pessoas que vão pregar o evangelho, não é? Mas salvando a igreja deles. Quer dizer, a igreja tem que ficar cheia.
dizendo não, venha à minha igreja como o sétimo dia, não é? Eles falam do sétimo dia como se fosse um dia muito, muito especial e que esse dia, quem adora neste dia é um cristão verdadeiro. O que o apóstolo tem a dizer acerca dessa situação? Bem, eu ainda vejo que o conhecimento sobre Cristo até que ainda está deturpado, muito deturpado. Primeiro por quê? Porque cada um puxa, como dizem, né, a brasa para o seu lado. Agora é negócio? Alguns até não só por negócio, alguns por falta de entendimento. Parece que não encontramos muitos judeus nessa época, né? Porque eles têm muito zelo, mas sem entendimento do que eles fazem. Eles fazem coisa pensando que está certo, mas está errado. Mas se nós conseguimos perceber, a igreja não é... E hoje em dia o que acontece, né? Um irmão entendeu as escrituras, lê um texto, e depois o que acontece? Ele vê, não, Deus aqui disse para Moisés tirar o calçado. A partir de hoje, minha igreja tira calçado. Okay? Então, quem está a fundar a igreja acaba por ser o homem e meter seus preceitos, não o próprio Senhor. Porque se nós entendemos os apóstolos, ele explica os princípios da igreja. A igreja está firmada em Cristo Jesus. Okay? Quem fundou a igreja é Cristo. E a igreja é de Cristo. Quem estabelece a conduta da igreja é o próprio Senhor. E a igreja primitiva viveu nos princípios dos apóstolos. Okay. Quer seja como se reunir, quer seja como dar culto ao Senhor, quer seja como a igreja se posicionar, existe um princípio. Por isso que Paulo fala que Cristo deu a vida pela igreja e trouxe-la para si, santa e imaculada. Então, Cristo trouxe a igreja para si. Então, Cristo, ao trazer a igreja para si, Cristo estabeleceu como a igreja tem que viver, como a igreja tem que prestar culto, qual a doutrina da igreja, como a igreja tinha que, de fato, dar homenagem para o Senhor. Okay? E o que acontece depois? Os apóstolos foram as pessoas que estabeleceram a doutrina para a igreja, o princípio da igreja. Nós vimos antes os apóstolos como é que era o princípio da igreja. Vimos as igrejas a se propagar dos apóstolos, como é que era. Mas depois desse princípio, nós conseguimos perceber que depois do Império Romano, no século mais em frente, influenciar a perseguição sobre a igreja primitiva e estabelecer a primeira denominação religiosa como católica, a influência do catolicismo, do Constantino. Depois de lá houve, né? Porque muitos dizem que a católica é a primeira igreja, ok? Mas nós temos a ideia que a católica não foi a primeira igreja. A primeira igreja surge antes dos apóstolos, ok? Espera. Os relatos mostram que a católica é a primeira igreja, mas o apóstolo ou evangelista tem afirmações bíblicas dizendo que a igreja primeira não foi a católica. Se nós conseguirmos perceber, onde a pesquisar, onde a conta que o ano que a católica existiu como igreja, né? Estamos aqui vendo o século 3, né, 2 para cima, a época de Constantino, ou o tempo dos apóstolos, há muita distância. Okay? Não consigo perceber que a igreja surgiu na época dos apóstolos. Por isso tem a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto não era uma estrutura ou um nome de alguém fundado, não. Era um local onde o conjunto de pessoas que creem que Jesus se reuniam. Eles entenderam que foram salvos pela graça em Cristo Jesus e que na qual quem os salvou lhe estabeleceu limites, como é que eles podiam viver, como é que podiam dar culto, e simplesmente entendiam que são a igreja de Cristo. Era o princípio da igreja de Cristo, sempre foi esse. É que eu disse, depois dos anos dos séculos vindouros, surgiu a católica, não como uma igreja assim, mas como uma denominação religiosa, uma instituição que, na qual, começando por Constantino, mais em frente, estabelecem. Mas, apóstolo, o evangelista, não é? Está a dizer que uma denominação religiosa e uma igreja, há diferença? Há diferença. Por favor, nos ajuda. Vou começar a diferença. Primeiro, a denominação religiosa vem de denominar, né? É aquela na qual o homem cria, ok? Quando eu falo de criar, é que o homem estabelecer preceito, como eu disse no princípio. Quer dizer, o homem cria segundo as suas ideias. Exatamente, a sua visão, não entendi que, assim, como aconteceu depois da católica. Quando depois surgiu o protestante, né? Como passamos assim dizer, nós vimos que Martim Lutero, né, criou a igreja luteriana. Depois veio os calvinistas. Cada um teve uma visão diferente do outro. Ele olha, não, eu vejo que o som está errado, então vou criar minha igreja. Eu vejo que está errado, vou criar minha igreja. Então o homem começou a criar a igreja dele. Estamos aqui a perceber? Exatamente. Então, o reconhecimento da igreja, ela está na identidade de que quem fundou é Cristo, e quem estabeleceu a doutrina é Cristo, quem estabeleceu o culto é Cristo, todo o preceito da identidade da igreja, quem estabelece é Cristo. Por isso que, quer seja, vamos supor, a igreja que está em Colossenses, não foi Paulo quem pregou, mas foram convertidos pelo evangelho de Paulo e se reuniam de acordo com o evangelho que eles receberam.
Ok? Não foi Paulo quem pregou a igreja de Colossenses, não foi Paulo quem pregou a igreja de Roma, mas são irmãos que creram no Evangelho de Cristo Jesus e se reuniam. Mas mesmo assim, não havia um irmão que dizia, nessa aqui é minha igreja. Ok? Não via, no tempo de Paulo, não havia aquele que dizia, não, a minha igreja é isso, é isso. E nós vimos já em Coríntios uma discrepância que havia, quando Paulo reprova, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Exatamente, ok. Paulo reprova esse lado, demonstra que nós somos de Cristo. Foi Cristo que morreu por nós. Tá vendo? Ok? Então não há questão de unir as pessoas. Okay. Num sentido só, quer dizer, você é de Cristo, okay. Esse é de Cristo, quer dizer, ninguém pode ter... Vamos supor, eu recebi a graça, vou pregar o evangelho no local, ok? Ao chegar nesse local, eu vou pregar Cristo. Quando os crentes se converterem lá, as pessoas que se converterem lá, eu não vou dizer que a igreja é minha, a igreja de Cristo, ok? Então, simplesmente vai ser a igreja que se reúne nesse local. Só, até aí. Não pode ser, não, a igreja é minha, porque não, que até aqui é quem preguei, então logo a igreja é minha. Não pode ser assim. Ok. E a diferença entre uma igreja e uma a igreja é o conjunto dos salvos, isto é uma eclésia, uma assembleia dos salvos, na qual Cristo é a cabeça, eles são membros de Cristo. Uma denominação é aquela na qual diferencia. Por quê? Porque é aquele que o homem denomina minha igreja. Ok. Porque se nós vemos em Mateus 16, né? Vamos ver Cristo vai falar para Pedro, dois pedras, sobre essa pedra constrói uma igreja. Cristo vai dizer da igreja dele. Igreja, minha igreja, dele, de Cristo. Mas nós vamos conseguir perceber hoje que não tem igreja dele. Como assim um evangelista? Não tem uma igreja. Não tem uma igreja? Não tem igreja. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo? É de Cristo, não tens igreja? Não, a igreja de Cristo não tem igreja. Eu faço parte da igreja de Cristo. Exatamente. E se eu funciona assim, eu não fundo igreja. Quem funda é o Senhor, pela sua graça, recolheu os escolhidos dele, se reúne num sítio. Vamos supor, deixa que se reúne aqui na Boa Esperança. Vamos saber que na casa do presidente Lucas tem um conjunto de crentes que se creem em Cristo Jesus, pela graça, que Cristo Jesus foi salvo, e se reúnem aqui todos os dias, que na qual são lhe prometido se reunir. Então, a igreja de Cristo. Agora, quando depois Lucas vai fazer alguns irmãos, depois dizer que é na igreja, vai dar nome já na parede, não, fim do mundo, aí a igreja é tua. Sim, porque você vai denominar. Mas então, aí vem a organização. Como é que surge a organização diante de uma igreja de Cristo? Ok. Que nós estamos a falar. A igreja de Cristo está explícita na autoridade de Cristo, ok? Primeiramente é que a autoridade máxima da igreja é Cristo Jesus. Pode continuar. Eu disse que a autoridade da igreja é simplesmente Cristo Jesus, ok? E só as escrituras suficientes para reger a igreja. O pastor não está acima das escrituras. O diácono não está acima das escrituras, ok? E o que acontece? A igreja em si, não é? Ela deve entender que simplesmente é Cristo que eles molda em toda a verdade. E que nessa verdade na qual Cristo lhes molda, eles não podem fazer fora daquilo que Cristo estabelece. Fora, não pode fazer nada que Cristo não falou para ser para ele. Vamos só olhar para o Antigo Testamento. Okay? Quando o Senhor falava por sacrifício, tinha que ser um cordeiro, tinha que ser pão sem fermento. Toda aquela pessoa que fazia ao contrário, você não recebia sacrifício. Okay? Até o culto que era para o Senhor, a Bíblia estabelece como devemos dar o culto para a igreja, da igreja. Até o culto estabelecido por Deus. Cristo Jesus não salvou sua igreja, não fundou sua igreja, não. Vocês me salvar e ficar só assim, não. Ele até estabeleceu como é que funciona. Ele elegeu apóstolos, né? Pastores, doutores, evangelistas. Todos esses fazem parte dentro do corpo dentro da igreja. Ok. Evangelista, nós, na realidade, temos um tempo limitado. E a conversa está muito boa. Não é? Sei que o nosso tempo não nos permite, mas acredito que vamos voltar num outro dia, não é? com mais tempo. Porque essa conversa, afinal, tem que chegar mesmo, tem que ser bem esclarecida e tem que chegar ainda mais aos outros povos. Porque eu aqui fiquei assim também, pude ter outras informações a respeito daquilo que eu sei. Então, num outro dia, peço que venha para nos esclarecer novamente acerca desse tema, porque é um tema muito repleto. E já quero, qual é o conselho que dás para aquelas pessoas, não é, que aceitam Jesus Cristo, mas ainda levam o zelo dizendo que a igreja, minha igreja, e ainda há igrejas, não é, que estabelecem algumas doutrinas de que não comer isto, como porco, temos aí o famoso, como um dia sábado,
qual é o conselho que dás para essas pessoas que estão prendidos, não é, nessas doutrinas? Ok, bem, antes de eu chegar no conselho que eu quero dar, eu só antes de reiterar alguma coisa. Ok, reitero. Eu não quero, quando digo de denominação, não estou a dizer que todos que estão na denominação não são salvos, nem todos que estão lá não são salvos. Exatamente. Para deixar claro que talvez não, o irmão Milton disse de denominações e de a diferença, então quer dizer que eu estou numa denominação não sou salvo. Então, alguns sim são salvos, não estou aqui a falar aqui, para depois deixar pavor. Porque são salvos pela graça. Exatamente, porque esse é o ponto que estamos aqui a falar. Graça, se ele tem entendimento da graça, a salvação da graça, aí não é um problema. O problema agora está já no entendimento da igreja. Temos que separar aqui as águas. Tem um entendimento da salvação pela graça, um entendimento da posição da igreja. Da igreja, ok? E, bem, o conselho que eu dou, meramente, é o quê? É claro, devemos voltar ao princípio. A essência do verdadeiro evangelho, a essência da verdadeira igreja. Porque nós fomos culturalizados, a certo ponto, não só pela cultura europeia, mas também por certos princípios que começamos a adquirir ao longo do tempo. Porque eu ainda creio que muitos só começaram a ter ideologia diferente porque o pai levava a igreja, a mãe levava a igreja, a ordenação. E tudo o conhecimento que ele tem, nem porque ele foi pesquisando, nem porque ele foi lendo. Okay. Né? Por isso que o povo de Berea, quando Paulo falava, eles examinavam. E que eu aconselho a todos, né, procurar examinar as escrituras, procurar conhecer a essência do evangelho, procurar conhecer a essência da verdade, né, aquilo que São Jesus fala, né, conhecer a verdade e a verdade te libertará. Então é necessário você conhecer essa verdade. Não é só que o pastor falou, é assim, acabou, ponto final. E hoje já temos esse princípio, não, o pastor falou, é a voz máxima, a voz máxima é Deus, é as escrituras sagradas. Okay? Então você deve examinar o que a escritura fala, o que o pastor fala, se vai de acordo com as escrituras. Okay? O que a escritura fala sobre a salvação? O que a escritura fala sobre a igreja? O que a escritura fala sobre a doutrina de Cristo? Por que acontece? Hoje em dia, outro leu as escrituras, a nossa doutrina agora não dá sangue. Okay? Porque ele viu um texto na escritura isolado, e você lhe pergunta, não, olha, será que Deus não está escrito mais que isso aqui é a doutrina de Cristo? Não. Alguém leu, viu que não dá sangue, então ele disse que é doutrina. Okay? Mas se no texto nós encontramos que está escrito que é a doutrina de Cristo. Não está explícito. Okay? Então você procura entender qual é expressamente a doutrina de Cristo para a sua igreja. Okay. Qual é o culto que Cristo exige para a sua igreja. Então, quando conhecer a essência da Escritura, a essência da verdade de Deus, isso nos dará um verdadeiro posicionamento, uma verdadeira adoração para Deus. Ok. Ficou assim, mais uma vez, falamos sobre um tema muito importante. Passa aí as nossas informações, faça-nos crescer no nosso canal, subscreve ao nosso canal, Lucas Podcast, subscreva. Foi mais assim uma conversa com o nosso cooperador, evangelista Milton. E fica ligado, tamo junto, um abraço para vocês. É nóis.